Antes de começar, quero dar as boas-vindas a todos os países que neste momento estão nos escutando. Sejam bem-vindos. Quero dizer-lhes que o que você vai escutar é uma mensagem que está depois da cruz, não antes da cruz. Assim que convide a seus amigos, familiares e anotem, ou se possível grave, porque o que vai escutar pode mudar suas vidas em uma forma maravilhosa. Bem-vindos a nosso programa de televisão. Graças. O tema de hoje é o governo de Deus. Temos vindo cantando isto, verdade? Que somos o governo de Deus na terra. Agora, veja, temos que fazer uma pergunta. Como governa Deus? Com que ele governa? E a resposta é: ele governa com o Evangelho. Não com as Escrituras. Com as Escrituras, ele governou no passado. Mas hoje, absolutamente, ele não pode violar um princípio, porque ele tomou aquele pacto por velho. Ao tomá-lo por velho, ele já não governa através da lei, porque o deu por velho, e o que está por dar-se velho está próximo a desaparecer. Quer dizer que hoje a igreja não se pode reger pelo velho pacto. E ainda vemos, e isso nos dá lástima, que a igreja que ainda vai ao Velho Testamento buscando salmos, buscando profecias e buscando leis, ou tratando de guardar o sábado cumprindo a Moisés, quando isso caducou. Isso é velho. Diga, só se governa com o Evangelho. O Evangelho do Novo Pacto. Agora veja se é assim. Que vamos buscar a Hebreus capítulo 9 para ver que governo teve Deus e que governo tem hoje Deus. Capítulo 9, podemos ver do verso 8 ao 10, nos diz que o governo de Deus no passado, antes de vir o novo pacto, era um governo dirigido, como explica aqui neste verso. Veja como diz: dando o Espírito Santo a entender com isto que ainda não se havia manifestado o caminho ao lugar santíssimo, entretanto que a primeira parte do tabernáculo estivesse em pé, o qual é símbolo para o tempo presente, segundo o qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem fazer perfeito quanto à consciência ao que pratica este culto, já que consiste somente de comidas e bebidas de diversas abluções e ordenanças acerca da carne, impostas até o tempo de reformar as coisas. Em outras palavras, que Deus governou com um pacto para a carne, e lhe impôs cerimônias e impôs proibições. Por isso, as pessoas que estão usando este governo velho, que já caducou, não funciona. Você tem visto igrejas que proíbem comer carne em certos dias. Bom, na sexta não pode comer carne. Ou nessa igreja se proíbe que as mulheres usam isto. Ou naquela igreja se proíbe ou guardam rudimentos. O batismo em águas é água para a carne. O batismo em água é para batizar a carne. Quer dizer que este pacto foi dado para a carne. O velho pacto, portanto, Deus governou com as Escrituras. Agora, Deus não governa com as Escrituras. Deus governa com o Evangelho. Você sabe que a Bíblia contém Escritura, história e Evangelho. E então, a história é para falar-nos de como Deus se encarnou para formar um novo governo, um novo pacto.
então diz que este pacto foi esse velho pacto, esse governo antigo que Deus governou, só foi dado para um povo. Vamos buscar a Deuteronômio, capítulo 7, verso 7, um pulinho lá ao Velho Testamento, ao velho governo. Deuteronômio se lhe deu a um povo. Veja como diz o verso 7 do capítulo 7 de Deuteronômio. Quando o tenho todos, me digam, Abba Pai. Mas é quando tenham todos. Vocês ainda estão buscando e já disseram Abba Pai? Vocês estão prontos para confessar, não? Quando o tenho, Abba Pai. Abba Pai, veja como diz. Este povo que Deus escolheu para dar-lhe este governo, disse, não por ser vós mais que todos os povos, pois quis o Senhor e os escolheu, pois vós eram o mais insignificante de todos os povos. Ou seja, que Deus, para um governo perecível, para um governo que ia passar, escolheu ao povo mais insignificante da terra, o povo judeu. Isso é doloroso para um judeu. Digo, no tocante à carne, não. Mas é que Moisés, o apóstolo deles, disse, não vão pensar que vocês têm muita importância? Deus, vocês sendo o povo mais insignificante, Deus escolheu vocês para dar um pacto que ia desaparecer, um pacto de maldição. Um pacto que nunca puderam cumprir. Veja que trataram de cumprir os 10 mandamentos e não podiam. Você não vê que isso foi um pacto dado para a carne? E foi um pacto, um governo acrescentado. Isso Deus acrescentou e lhe deu ao pior povo da terra. Veja que o sistema protestante crê que os judeus é o povo melhor da terra. E eu não estou bravo com isso e nem quero ofender a ninguém. Estou lendo a Escritura, que diz que Moisés se tornou a eles. Olha, Israel, não vão pensar que Deus escolheu vocês porque vocês creem que são algo. Não, porque vocês são um povo insignificante. Quer dizer que os cristãos de hoje que viajam a Jerusalém a idolatrar todas essas questões judaicas não sabem que estão idolatrando coisas de um pacto de um povo insignificante. Por isso é que Paulo disse que a Jerusalém atual está debaixo de maldição. Porque esse foi um governo que passou. Esse governo já não está em pé. Sem dúvida, todos os grupos cristãos adoram os 10 mandamentos e pensam que estão em pé. Porque eles se põem a ler a história onde Cristo disse, de certo digo que nem um jota, nem um tio da lei passará. Pois seguro, ele veio a cumprir. Mas então, quando ele vai e morre, tira esta forma de governo velha. Isto é uma medicina que caducou e a estão usando ainda, não faz efeito a ninguém. Você sabe a lástima que dá a quando vê grupo que guardam os sábados, tratando de cumprir algo que ninguém pôde cumprir? Na lei ninguém pôde cumpri-la. Deus teve que se vestir de carne para cumprir e tirá-la do meio. Por isso Romanos 10:4 diz que o fim da lei, o fim da lei, o fim deste governo é Cristo. Nós não temos nada a ver com a lei. A lei não foi dada para nós. Ou melhor, a lei foi dada para os judeus e nós observamos e aprendemos dela de que é o mal que é bom. Mas isso não foi dado para o povo gentil. Para o povo gentil já se lhe havia dado a Abraão as notícias e disse, em ti serão abençoadas não um povo, senão todas as nações da terra. Pois imediatamente depois que fez a promessa, deixe-me acrescentar este pacto, esta forma de governo. E acrescentou a lei.
E com isso é que açoitam a todos os nossos irmãos cristãos por todas as partes que ainda estão sofrendo. Sabe por quê? Porque os olhos do seu entendimento não foram iluminados. Agora, esta pregação vai direto ao mundo para que despertem que este é um governo que caducou. Isso já passou. Deus governa com o Evangelho. Deus governa desde os céus com o Evangelho. Esse é o Evangelho onde Deus diz: tu és meu filho. Aí é que você descobre sua posição de filho. Você sabe o que é se chamar filho de Deus e estar por aí mendigando? Chamar-se filho de Deus com o diabo pegado aos pés? Imagine se você soubesse que seus pais é milionário, sua atitude muda. Olha, ser filho de Deus é uma coisa, mas tem que revelar-se a tua mente de que você é filho. Você sabe para quê? Para que saiba que você merece. Porque enquanto está a atitude, verdade? Enquanto existe a falsa humildade de que, olha, isso é muito pedir, mas eu não me atrevo, que eu já sou malzinho por aqui, e se Deus me joga uma coisinha, não. Você deve saber que você merece os benefícios desse novo governo que vamos falar. Veja, e vamos ver a Hebreus 7:19 para que você veja um detalhe bem importante deste governo que vamos falar nesta noite. Hebreus 7:19. Sete 19. Quando o tenham, então vocês vão dizer: ah, Pai. Aí estamos. Veja o que diz o verso 19. Os que não têm Bíblia podem escutar. Pois a lei nada aperfeiçoou. Que fez a lei? Que fez a lei? Nada o quê? Ou seja, um governo de quantos milhares de anos e nada aperfeiçoou. E se não aperfeiçoa, não serve. Não aperfeiçoou. Por isso é que aí mesmo em Hebreus 9, você pode ver o verso 9, o qual é símbolo para o tempo presente, segundo o qual se apresentam ofertas e sacrifícios que não podem fazer o quê? Perfeito quanto a consciência é o que pratica este culto. A lei a ninguém aperfeiçoou. Agora veja que detalhe. A lei espera todos esses anos a ver se alguém conseguisse cumprir. Não pôde aperfeiçoar. Então veio Cristo, morre, ressuscita e logo ressuscita, começa com a perfeição. Vamos aperfeiçoar isto. Isso é um princípio. Com uma só oferta, fez perfeito para sempre. Olha! Veja que diferença, que esperaram milhares de anos e finalmente a lei disse: não pude aperfeiçoar ninguém. Se lutava para fazer perfeito. E então veio Cristo, como aquele não fez no meu novo governo e o último governo, vai começar dessa forma. Pois com uma só oferta os vou fazer perfeitos. Quer dizer que os que participam desta forma de governo, porque veja, a forma de governo é que isso te mete ao coração, à mente. E logo que você sabe que estás perfeito, já para de lutar porque já chegou. Veja, o outro que diz que nos santificou, nos lavou e nos deixou sem mancha e sem ruga. Em outras palavras, este novo governo é Cristo, o governador. Dentro de nós a esperança de glória. Portanto, te fez igualzinho a ele, porque cada semente dá fruto pelo seu gênero. Esse governo começou bem, por isso que ele governa com o Evangelho. Ele não pode governar com a lei, se a lei não aperfeiçoou. Que faz um abençoado guardando o sábado?
Que faz um abençoado que não pode tomar café e que não pode dar uma transfusão de sangue, que não pode isso, não pode aquilo, e que a bandeira, que se isso, não vá aqui, não vá lá, fazendo cerimônias, batizando-se em águas, com ritos. Que faz o mundo, por favor, que faz as pessoas. Qual é o véu que tem posto as pessoas quando Cristo, o primeiro que fez ao morrer, foi que aperfeiçoou a todos os seus elegidos uma vez para sempre, e os santificou, os apartou. Não só isso, disse que nos encheu do Espírito de poder, disse que nos selou com o Espírito Santo da promessa, para que nós governemos também. Veja um detalhe de 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Papai. Veja o que diz o verso 14. Diz: mas a Deus graças, o qual nos leva sempre, diga sempre, sempre em triunfo, em Cristo Jesus, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento, porque para Deus somos grato aroma de Cristo nos que se salvam. Olha, você sabe que nós somos um aroma suave? O que não leva este governo no púlpito, o que não tem este governo, não é grato aroma, o pior fede. Todos os domingos, eu creio, há mau aroma em todos esses púlpitos que não conhecem esse novo governo. Mas quando você vai ao trabalho, você é um aroma grato. Quando você está no escritório, quando está no aeroporto, quando vai visitar a teu país, você é um aroma suave. Porque cada vez que você dá um cassetinho e compartilha um cassete, aí no momento essa pessoa se invade deste governo. Você não vê que a fé é uma forma de governo? E sempre te leva em triunfo. Sempre. Ainda que você não pensa que é triunfo, aí está Deus dizendo: estou esperando que saiba que eu sempre o levo em triunfo. Como lhe disse Paulo lá a Filemão, lhe disse: olha, de todo o bem que está em ti, que é o governo de Deus, Deus está governando. Sabe, o único problema é que esse governo se dilatou, se deteve. Deus lhe deu as diretrizes do governo a Paulo, mas em Roma houve uma, cessou o governo, porque o governo é através da mente. Deus, para governar a ti, Deus não aparece a você e te ameaça. Deus o que busca é a tua mente. Por isso é que Paulo disse que com a mente eu sirvo a Deus. Então, quando ele te pega a mente, aí já você não necessita do pastor. Já ele te leva e em tua casa mesmo te governa. Por isso você vê que não tem que estar chamando por ajuda, não necessita psicólogo nem psiquiatra, porque quando ele te agarra a mente, disse em Isaías que esse menino que era Deus é conselheiro. Se te mete a dar conselho e te fala, te diz: não faça isso, agora sim, não vá agora, veja depois, te dá diretriz, te governa. E ainda as coisas que antes você fazia à deriva, agora que as quer fazer, termina não fazendo. Porque ele já te governou, ele te selou com o Espírito Santo de poder. E Deus é um governador fiel. Agora veja, Paulo profetizou, vamos ver aí em Romanos, regressemos ao livro aos Romanos, capítulo 2, Paulo profetizou que esse governo ia estar detido, mas viria, capítulo 2, rapidinho, no verso 16. Papai, aí estamos. Veja que neste governo você não pode dizer aleluia. Você podia dizer aleluia no velho governo, mas neste governo diz que o Espírito que há em nós de adoção clama em nós: Abba, Pai.
querido Pai, porque é um governo que é pai, que é amigo, que te guia. Abba, Pai. Isso é importante para os que estão me vendo pela internet. E não estamos falando palavras que não estão em linha com o novo governo do Evangelho. Aqui não se pode dizer aleluia, porque aleluia é uma palavra que não tem peso neste novo governo. É uma palavra de uma exclamação de ajuda, como que se ele não te levasse sempre em triunfo. Aqui se diz Abba, Pai. Por isso nós dizemos Abba, Pai. Diz o verso 16: no dia que Deus julgará por Jesus Cristo os segredos dos homens conforme a meu evangelho. Quer dizer que Paulo disse, vai vir um dia, a mim vão me matar, serão deixadas as diretrizes escritas, mas Deus vai fazer que um dia, ele não sabia quando, um dia ele ia a levantar esta forma de governo para voltar, para estar governando todas as nações. Disse, para a obediência, a fé, a todas as nações. Você crê que Deus poderá fazer isto? Poderá fazer? Está fazendo. Bom, veja o que fez contigo, que te tem governado, te meteu a âncora. Te meteu a âncora da palavra e não podes. Uma vez você escuta isso, já não pode escutar a velha forma de governo, porque não são boas novas. Te tem agarrado, bem agarradinho te tem. Por isso nós não te damos cartão de membros, porque você não pode ir daqui. Para que te dar uma carteirinha? Se já te tem aí, te meteu a âncora aí e não te pode mover. Passe o que passe, não te pode mover. Já és nosso. É nosso, aqui, daqui para o céu. Ainda que deixe de ir à igreja, já está ancorado na tua casa aí. Te tem agarrado. O sistema te pega aí um papelzinho, olha, preencha isso, me escreva a história da sua vida. Então o pastor estuda, e no velho governo é assim. E o estuda, então fala com o comitê de membresia e diz, o que você acha desse indivíduo? Bom, em carne, bom, vamos conhecê-lo em carne? Olha, muchacho, não podemos aceitá-lo, tem 2 matrimônios, já vai para o 3º. E esse sobrenome está aqui. Vamos submetê-lo mais 6 meses de prova. Neste novo governo, há umas diretrizes, não se pode conhecer em carne. E então, o que chega, seja samaritana com 5 maridos, seja quem seja, se respeita quem chegou, porque ele é um espírito perfeito. O que está estragado é a carnezinha, mas logo aprende a governar, ele sujeita a sua carnezinha. E então qualifica 100% e não há que reunir o comitê para aceitar a membresia, porque esse comitê se reuniu antes da fundação do mundo e o aceitou lá. Imagine-te, quem vai dizer que não? Nos escolheu desde antes da fundação do mundo para obedecer. Gente sábia, somos obedientes. Agora veja também, em Romanos capítulo 15, veja um detalhe. Que esse governo, em Romanos capítulo 15, no verso 9, veja o que diz que Deus buscou um regente para dar este governo. Um que rege. Um que rege é um que governa, verdade que sim? Veja como diz o verso 9. E para que os gentios, os judeus, a quem? Paulo é específico. E para que nós, os gentios, para que congreguemos aqui onde estamos, diz, para que os gentios glorifiquem a Deus por sua misericórdia, como está escrito. Portanto, eu te confessarei entre os gentios e cantarei ao teu nome. E outra vez diz, alegrai-vos gentios com seu povo. E outra vez, louvai ao Senhor todos os gentios, e magnificai-lhe todos os povos. Quantos povos? Todos. Pois para aquele tempo que Paulo escrevia isso, não estavam todos os povos. Veja que Colombo não havia cruzado com a Aninha, a Pinta e a Santa Maria, não estavam todos os povos. Quer dizer que Paulo está falando que isto era futuro. Veja como diz, verso 12. E outra vez disse Isaías, estará a raiz de Jessé. E o que se levantará a reger, a governar, quem?
diz: os gentios esperarão nele. Quer dizer que Paulo não está falando dele. Paulo está dizendo: olha, vai se levantar uma pessoa que vai pegar o governo de Deus para reger a todos os gentios por toda a face da terra. Ele disse. Então, esse é um governo que esteve detido. Então Paulo disse: não, está detido por agora, mas pelo projeto de crer, mas Deus quis que se detivesse. Pois então Paulo disse: olha, vem um que vai reger aos gentios. E neste caso eu não sabia que era eu não sabia que eu era o governador, mas é que meu governo não é deste mundo. Recorda-se que Jesus Cristo disse uma vez a eles: olha, meu reino não é deste mundo, é espiritual. Paulo disse que esse é um governo que te diz, não olhando o que se vê, porque isso perece, senão o que não se vê, porque permanece. Porque isso permanece, o que não se vê. Então o que ocorre é que Jesus Cristo está em luz inacessível. Ele ressuscitou, tem um corpo glorificado. Se ele quisesse, agora mesmo, sai de luz inacessível e você o vê. Porque ele, quando ele ressuscitou, tocaram. Ele, veja, toque-me, sou eu. E quando ia no caminho de Emaús, falando com alguns indivíduos, quando se deram conta, disse: olha, com razão ardia nossos corações com a presença dele, porque ele tinha um corpo glorificado. O que acontece é que ele habita em luz inacessível. Por seu propósito de crer, você não vê, mas diz que a igreja está assentada juntamente com ele em lugares celestiais. Em outras palavras, que pode chegar um momento que esse tipo de governo, ao dar-te informação e segues crescendo até a estatura de um varão perfeito, escute isso, por subir à estatura e ao conhecimento, o conhecimento dentro da tua mente pode ativar um código e teu corpo mudar. E entrar num estado de incorrupção. Hello! Por isso, veja, por isso é necessário que falemos todos uma mesma coisa. Sabe por que Deus estabeleceu o calqueio? Porque todos os que foram selados com este governo, com esta forma de doutrina, todos os que foram entregues, Deus os vai, enquanto aprendemos todos em todas as nações, o dia que cheguemos à estatura e o conhecimento, esse mesmo dia Deus dirá: agora, e muda em todos, por todas as partes, em corpos incorruptíveis, pelo conhecimento deste governo. Este é um governo poderoso, e nós vamos ver. O sistema está esperando que Cristo desce assim, e então todos os cristãos subam. E se o motorista do ônibus é cristão, pois o ônibus vai e bate. E se é piloto, pois saiu, e o avião faz um caos. Não! Quando teus olhos são iluminados, diz que seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. Em que nuvem? Na nuvem onde nós vivemos, nos lugares celestiais. Essa nuvem de testemunhas, onde estamos todos juntamente sentados com o Senhor, mas faz falta um conhecimento até que todos cheguemos à estatura e ao conhecimento do Filho de Deus. E neste conhecimento a igreja vai ser sacudida. E vamos um dia despertar-nos com corpos incorruptíveis. Essa vai ser a glória de Deus. O governo de Deus tem que ser manifestado nesta terra. Se fará justiça. Há milhares de escritura que diz: os mansos herdarão a terra. É aqui o assunto. Aqui com o corpo glorificado. Teu trabalho não é vão. Olha, teu trabalho no Senhor não é vão. Olha, e você sabe, o lindo que esse dia, a nós que nos criticam tanto de falso, de apóstatas, e que os cristãos por aí, e o que ocorre com você? Essa autoridade, Porque vai se notar, essa é a manifestação dos filhos de Deus, e a criação está gemendo, envie-os, e vamos ser semelhantes a ele. Porque temos o penhor do Espírito.
Isso é promessa de Deus. Estou falando do Evangelho, não estou falando de conto, não estou falando de João da ilha de Patmos sonhando coisas. Eu não estou falando de escritura nem de profecia. Eu estou falando do Evangelho, o poderoso, o Evangelho de Jesus Cristo, onde Paulo disse: palavra fiel é esta e digna de ser respeitada por todos. Conheça a ciência de Deus para tratar com o ser humano. www.institutoeducacionaljlm.com.br